Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Efésios capítulo 4. O pessoal quase não ouviu sobre Efésios 4 ainda. Nós estamos aí desde culto de Natal compartilhando sobre esse capítulo, e que é uma carta de Paulo, só para contextualizar para vocês. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi uma carta escrita enquanto Paulo estava preso. Então ele escrevia essas cartas como forma de ensino para a igreja que se reunia em Éfeso. E essa carta ela se trata basicamente de algumas, dá para dividir ela, né? Entre plano de salvação, como viver igreja e depois como aplicar isso no dia a dia. Tá? Então, como é que funciona? Existiam os judeus e os gentios. Então, os judeus eram tratados como o povo escolhido de Deus. E os gentios eram o restante da galera. E aí esse povo então Paulo começou a pregar o evangelho para os gentios, e eles começaram a aceitar a Jesus. Começaram a crer no evangelho e começaram a se reunir como igreja. Então vamos dizer que existia uma certa rivalidade. Vamos imaginar para os nossos dias atuais, né? Que hoje em dia a gente está vivendo uma polaridade. Vamos imaginar que existia um grupo de uma extrema direita e de uma extrema esquerda, e esse povo tinha que conviver como igreja. Aí você começa a pensar na dificuldade que era para a época. Dificuldade de cultura. Ô Bruno, coloca para mim o capítulo 4, versículo 4. Tá aí, né? Olha só o que Paulo já falava para eles. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Pode passar. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então o que ele estava falando ali? Ei, é tudo igual. É um só Espírito, é um só Deus, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então esse era o grande desafio, de fazer aquele povo que tinha suas diferenças viver igreja. Então esse é o grande desafio de Paulo através dessa palavra. E aí agora nós vamos andar um pouquinho mais para frente, eu vou compartilhar com vocês no capítulo 4, a partir do versículo 17. E aqui então nós podemos dividir essa palavra em 3 partes: advertência, ensino e prática. Vamos lá comigo então? Efésios 4, a partir do versículo 17. Diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Então, a partir desse versículo, começando do versículo 17, Paulo fala que eles não deveriam mais andar como os gentios. O que isso quer dizer? Eles eram gentios, mas não deveriam mais andar como gentios. Como é que é esse negócio? Significa suas velhas práticas. Ou seja, você já não é mais a mesma pessoa. A partir do momento que você conhece a Cristo, a partir do momento que você tem um encontro real com Ele, e que Ele começa a habitar dentro de você, você não é mais a mesma pessoa. Então ele estava instruindo eles a respeito das suas velhas práticas. Vocês são gentios,
mas vocês não vivem mais como gentios. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O que esse mundo oferece para nós, que é um mundo corrompido. Hoje a gente pode ver os valores desse mundo, são totalmente invertidos. Os relacionamentos hoje são descartáveis, as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, vivendo de acordo com as suas próprias vontades. E isso vem desde o começo, porque em nós existe uma coisa chamada natureza humana. Nós, por natureza, quando Adão e Eva pecaram, entrou o pecado. E esse pecado, ele nos afasta de Deus. E em nós existe uma natureza humana que é tendenciosa ao pecado. Isso habita dentro de nós. Vou dar um exemplo para vocês. Precisa ensinar uma criança a mentir? Não. Ela, na tua cara, ela diz, não fui eu. Você sabe que foi. E está lá o que ela fez. Por quê? Porque essa natureza já está em nós. Isso já habita dentro de nós. E é essa natureza que nós precisamos deixar. É essa natureza que nós precisamos renunciar. E avançando ali, no versículo 18, fala assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. É um processo. Quando nós estamos endurecidos de coração, é porque nós ainda não entendemos as consequências dos nossos pecados. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, né, a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas pessoas são escravas dos seus próprios desejos. Porque as pessoas pensam que são livres. Porque, se eu for para a igreja, se eu for para Jesus, vou inventar um monte de regra para eu seguir. Quem cria isso é a religião. Nós estamos numa igreja, né? Mas a religião, ela muitas vezes afasta as pessoas de Deus. Porque ela te coloca dentro de uma caixa. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, a natureza de Cristo, ela habita dentro de nós. E nós automaticamente vemos que existem coisas que não servem mais para nós. Porque não compactua. Trevas e luz não compactuam. Enquanto mais luz existe dentro de mim, as trevas vão sendo dissipadas. E muitas vezes, como eu falei, nós somos escravos dos nossos desejos. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente conhece pessoas que têm muito e ainda assim não são satisfeitas. E quando nós nos entregamos aos nossos desejos, nós somos escravos dele. Vou dar um exemplo bem bobo para vocês, que trata de conhecimento de Deus, de conhecimento da verdade, porque isso está relacionado às nossas decisões, à nossa razão e ao nosso coração endurecido está relacionado às nossas vontades. Coca-Cola. Alguém que já leu algum artigo dizendo que Coca-Cola faz bem? Não. Não, Brick. Não. Por mais que eu sei que está chegado na Coca-Cola. A gente está cansado de ouvir que faz mal, porque é o açúcar, porque não sei o quê, tal. A gente sabe, a gente já tem essa consciência. Porém, sabendo disso, quando a gente olha aquela Coca de vidro trincando em cima da mesa, meu irmão, tu não quer saber se ela faz bem ou se ela faz mal. É ou não é verdade? Tu quer saber de dar aquela golada, porque, ela desce daquele jeito. Então, olha só, a nossa consciência sabe, mas a nossa vontade não está nem aí porque eu sei. E muitas vezes nós sabemos que algumas coisas são erradas. Muitas vezes nós sabemos que algumas coisas não nos fazem bem, mas nós somos escravos daquele desejo. Estou dando um exemplo bem simples, né? Porque daí a gente começa a arrumar desculpa para nós mesmos, né? Ai, não, porque a Coca-Cola, meu estômago está parado. Eu preciso tomar uma Coca para fazer meu estômago funcionar. Como se a Coca fosse entrar no teu estômago. Bora trabalhar, meu filho. Como é que é esse negócio aí? Já é a terceira vez essa semana que eu tenho que vir aqui mandar tu trabalhar. Não existe. A gente que quer inventar porque meu estômago parou, preciso tomar uma Coca. Nós queremos muitas vezes, e nós muitas vezes damos desculpas para o nosso pecado. Mas é porque isso. Mas é porque aquilo.
e nós vamos nos sabotando, porque nós queremos arrumar uma forma de aliviar, né? Ah, faz parte, ai, é minha fraqueza, ai, enfim, né? E a gente não faz mais parte desse mundo. E muitas pessoas são escravas do pecado também, sabe por quê? Porque querem ser aceitos pelas pessoas. E aí você faz as mesmas coisas que elas fazem para ser aceito. Mesmo sabendo que aquilo fere os princípios. Mesmo sabendo que aquilo não agrada a Deus. Mas como eu quero estar inserido naquele meio, eu acabo me tornando mais um. Isso é liberdade? Isso é liberdade? Não é liberdade. Então olha só, como a gente pensa ser livre, mas muitas vezes nós andamos conforme o padrão desse mundo. Aquilo que o Marcão falou aqui antes. Coloca lá para mim, Bruno, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, existe um padrão nesse mundo. E nós somos muitas vezes moldados por ele. Nós nos deixamos ser moldados ao padrão deste mundo corrompido. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus nas suas vidas? Eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer. Mas para experimentar a vontade de Deus, eu preciso compreender aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque só vive, a gente só experimenta algo novo, ou a gente só entende o que é errado. Melhor, a gente só experimenta o que é bom quando a gente sabe o que é ruim. Então eu sei que aquilo não cabe mais para mim. Então aí no versículo 18, ele fala aquilo que eu li antes para vocês. Estão obscurecidos no entendimento. Isso se chama cegueira espiritual. Eu não consigo entender, eu não consigo ver o erro. Eu estou obscurecido. Isso já está em mim, isso já é natural para mim. Eu faço porque é minha vontade. Depois, inutilidade dos seus pensamentos, fala antes, separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque se eu conheço o que é bom, o resto não serve mais para mim. Então nós precisamos conhecer a Deus. E quando eu conheço a Ele, quando a verdade dele habita em mim, quando eu entendo que o salário do pecado é a morte, eu não quero mais isso para a minha vida. Isso não faz mais parte. O pecado, o que significa a palavra pecado? É errar o alvo. Não é uma lista de coisas que você pode ou não pode fazer. Existem princípios, valores, direções, e a gente vai ver sobre isso, que Deus nos dá. Mas o errar o alvo é aquilo que te afasta de Deus. E eu preciso entender o que tem me afastado de Deus. O que eu tenho alimentado em mim ainda, que tem me afastado da presença de Deus. Só se renova na maneira de pensar quem compreende que a forma atual é errada. Continuando a partir do versículo 20, fala assim. Não, vou voltar no 19. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Muitas vezes nós nos entregamos à depravação, à impureza. Nós vivemos dias em que o celular, a gente vê muita coisa que a gente sabe que não agrada a Deus.
É uma ferramenta maravilhosa, como eu já falei algumas vezes aqui. Porém, aquilo que os nossos olhos veem, ou aquilo que a gente digita, muitas vezes tem nos afastado de Deus e tem trazido essa dureza no nosso coração. Porque na primeira vez tu leva um susto. Ai, pequei, Senhor. Na segunda, Senhor, tá difícil, né? Na terceira, Deus, tu sabes que essa é a minha luta, né? Na quarta, Deus, eu nem vou mais confessar porque eu sei que eu vou fazer de novo. Na quinta, aquilo já começou a se tornar um hábito. E aí vai indo, aquilo vai te dominando, você vai esfriando, aquilo vai te endurecendo, e daqui a pouco você acha, é assim mesmo. E aí vem a acusação, né? Aí você sente, por que eu vou orar, né? Poxa, será que Deus vai aceitar eu falar isso de novo para Ele? Aí você vai se afastando. Sabe como é que é, né? Poxa, Deus, eu não consigo mais orar, não tenho mais força. E aquilo vai te dominando, vai te esfriando, e você acaba esmorecendo. Por isso é necessário a gente entender. Porque quando a gente se aproxima de Deus, eu costumo usar um exemplo que é como um pano. Você vê aquele pano perfeito. Agora você começa a aproximar aquele pano da luz. Você vai começando a ver os defeitos dele. Você vai começando a ver que ele não é tão perfeito assim. E assim nós somos. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós começamos a ver as nossas imperfeições. Porque a nossa mente começa a abrir. A nossa mente começa a renovar. Opa, cara, isso que eu fazia não é legal. O Espírito Santo começa a habitar em você e ele começa a te mostrar algumas coisas que já não condizem mais. E esse é um processo maravilhoso, por isso que nós temos que cuidar, porque o pecado ele é sutil e ele vai aos pouquinhos te dominando de forma até que chega um ponto que você já está totalmente frio. Cuidado. Eu gostaria muito de trazer uma palavra para você, uau, animadora e glória a Deus, mas eu preciso trazer essa palavra, porque muitas pessoas se perdem. E não é só o fato de estar na igreja ou não. Nós precisamos conhecer, porque muitas vezes a gente está na igreja, caminhando com Jesus, e constantemente nós temos as nossas falhas, isso é normal. Mas nós estamos num processo de santificação, de sair do padrão desse mundo, que é o que esse mundo prega para nós, é o que a televisão prega para você, é o que a novela mostra, aquela vida maravilhosa, perfeita, e a gente quer viver aquela fantasia. Mas existe uma palavra, existe uma verdade, existe uma vida de Deus para você. E que é muito melhor, que é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é assim para você, ela vai sempre superar a tua expectativa. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que o mundo pode te oferecer. O mundo pode te seduzir de muitas formas, e tem muitas coisas boas para nos seduzir, mas são temporárias. Existe um vazio aqui dentro, que constantemente as pessoas querem preencher com muitas coisas. E por um determinado tempo preenche, mas depois volta. Mas esse vazio só pode ser preenchido com uma coisa. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Você foi feito para andar na presença dele. Mas você pode decidir andar ou não. Ele te deu essa liberdade. Porque ele não quer pessoas que busquem ele por obrigação, mas pessoas que busquem ele por amor. Você é livre. Seja livre de você mesmo agora. Seja livre das suas vontades. Seja livre da escravidão que esse mundo te traz. Para que você possa experimentar a vontade de Deus. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu acho muito legal essa comparação que ele nos traz. Primeiro,
que nós aprendemos de Cristo. A verdade que está em Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Então a verdade está nele. É nele que nós vamos encontrar a resposta. Muitas vezes você busca em pessoas, muitas vezes você busca em coisas, mas em Jesus você vai encontrar o sentido para a sua vida, o propósito para o qual você foi criado. Eu gosto muito dessa comparação que Paulo traz aqui. Quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tirar a roupa, né? E eu vejo que tirar a roupa, ela é um processo. Eu tiro a camisa, depois tiro a calça. E esse processo de conhecimento e de largar essa velha natureza que eu falei para vocês, é um processo que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer, que é realmente se despir. E quando a gente fala se despir, tem a ver com exposição. E o velho homem, agora vamos ao exemplo da velha roupa, né? Todo mundo aqui, ou a grande maioria aqui, tem aquela camisa velha, né? Ou camisa boa para dormir, para jogar bola. O homem faz de tudo com aquela camisa lá, né? Dorme, joga bola e quer sair com aquela camisa. A mulher fica doida com aquela camisa do Flamengo, o cara não tira do couro. E agora só porque está ganhando um pouquinho, já começa a querer mostrar para todo mundo. E se todo mundo tem aquela camisa, ou aquela da Via Cred, surrada, todo mundo tem. Eu quero mostrar para vocês uma foto. Bota lá, Bruno. Peraí, segura. Ô, irmã, aí tu me quebra, né? Já vou dando orientação para vocês aqui. Não peçam para a Bruna essa foto. Não peçam para ela compartilhar, porque isso é pecado. Ela estará pecando se fizer isso. Você não pode tirar foto dessa foto. Vai, Bruno. Olha que povo bonito. Olha o que Jesus faz na vida da gente, irmão. Olha só coisa linda. Cabelinho do Backstreet Boys. Ó. Esse aqui vocês conhecem, né? Tá meio judiado aqui, ó. O homem estava na capa da gaita, mas tinha o cabelo preto. Eu falei que eu conhecia ele desde o cabelo preto. Essa blusa aqui, inclusive, eu ganhei do Sérgio. Essa foto aqui faz uns 15 a 20 anos. Por aí, tá? E, olha aqui. Pensa numa camisa boa para dormir. Aí, furada. Toda estrupiada. Olha aqui, ó. Buraco aqui. Buraco aqui. Mas ela já está tão adaptada ao meu corpo. E com as mudanças que eu tive desde lá para cá. E, rapaz, eu tenho até um... Querida, tadinha. A Lona me vê com essa camisa aqui assim. Meu Deus do céu. Eu só não saio com ela, irmão. Não, brincadeira. Aí já seria demais. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? A gente às vezes tem um apego nas coisas velhas. Às vezes tem um... Sabe aquilo, a gente está tão acostumado com aquilo, que a gente nem dá bola se é bom, se é ruim, mas está tão confortável. Uma camisa, pensa uma camisa confortável, que eu uso para fazer as coisas lá em casa, uso para tudo quanto é coisa, e ainda uso para dormir. E a gente se acostuma. Quantos aqui estão acostumados com as coisas velhas e deixam de experimentar as coisas novas? Então, quando Paulo fala despir-se, cara, isso aqui já não serve mais para ti, meu. Isso aqui já não é mais, já não faz mais parte do teu estilo. E quando a gente fala de roupa, porque a roupa é assim, muitas vezes a roupa fala sobre nós, não é verdade? O meu estilo, aquilo que eu gosto. Você vê de longe uma pessoa com determinada roupa, tu já sabe. Vê o cara todo de preto, com aquela galera toda de preto. Pô, o cara lá acho que gosta do rock. Tu vê a pessoa com uniforme e está em preço, tu sabe onde é que ela trabalha. E principalmente as mulheres sabem, né? Os segredos da roupa. Porque essa roupa aqui deixa mais magra. Porque essa roupa aqui disfarça tal coisa. Porque essa roupa aqui deixa mais alta. Ou a gente vê aqueles programas, né, de arruma meu marido, não sei o quê. E eu boto uma roupa, o cara sai outra pessoa. E a roupa tem esse poder de disfarçar as nossas imperfeições. Por isso que é necessário se despir, desfazer do velho, aquilo que não serve mais para mim,
é um processo. E é muito legal Paulo fazer essa analogia. Eu preciso me desfazer daquilo que eu sei que não serve mais para mim. E quando a gente fala, como eu falei antes, quando a gente fala de se despir, a gente fala de exposição. Porque quando você tira a roupa e você olha na frente do espelho, meu Deus, como aquela roupa estava me ajudando? Né? A gente começa a ver algumas realidades. Eu quero compartilhar um caos com você bem rapidinho. Quando alguém tirar uma foto de mim, algumas vezes que eu não consigo ver, eu não reparo, né? Por exemplo, agora, eu estou aqui com o microfone, agora alguém tirar foto de mim, eu vejo que eu estou assim, ó. Pescoção lá na frente, corcundão, parece que está cansado. Meu Deus, olha aquelas fotos e digo, meu Deus do céu, como é que eu não consigo ver isso, Jesus? E aí um dia, eu vi um anúncio no Instagram de uma clínica que ajuda a melhorar a postura. Eu pensei, bom, né? Vamos lá fazer tinha uma avaliação para ver a tua postura, o que precisa melhorar e tal, né? Beleza, paguei, não foi barato, e me inscrevi. Aí tá, agendado para tal dia, beleza. Aí chegou o dia da consulta. Aí eu recebo a seguinte mensagem, até estava procurando hoje, está aqui a mensagem do lembrete. Aí ela me manda a mensagem assim, da clínica. Agendado. É necessário que você venha com sunga ou cueca para avaliação e não passe nenhum tipo de creme no corpo. Meu irmão, quando eu li essa mensagem, eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus, que eu fui me meter, cara. De sunga ou cueca, ainda bem que eles falaram que não era passar creme no corpo, né? Meu Deus, né? Naquele dia eu não passei. Aí eu pensei, já fiquei atribulado, eu pensei, meu, cara, o que eu vou fazer agora? Cancelo ou não cancelo? Já tinha pago. Aí eu pensei, ai, Senhor. Eu tava solteiro, tá, irmão? Só pra avisar, né? Uma época... Aí, fui fazer aí eu pensei comigo assim, eu fiquei o dia todo naquela tribulação, né? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu pensei assim, não, eu vou levar uma bermuda de futebol. E vou convencer eles a... Não. Pelo menos fazer problema. Dos males o menor, né? Pensei, pior do que isso não vai ser. Aí, beleza, vou levar a bermuda. Estava decidido. Cheguei lá na clínica, aí tinha um cara na recepção. Pô, eu já pensei, bom, menos mal, né? Não tem como piorar. E aí eu sentei na recepção, boa tarde, seu Rodrigo, você está agendado para tal hora? Sim, tal, beleza. Aí eu já fiquei mais relaxado, né? Aí eu no celular, daqui a pouco, senhor Rodrigo... Aí uma mulher me chama, senhor Rodrigo, você pode entrar na salinha, por favor? Ai, meu Deus, aí eu entrei assim, já estava tenso, né? Aí entrei ela... Sim, meu Deus, o que vai acontecer aqui, meu Deus? E aí ela assim, o senhor recebeu as instruções ali e tal, da sunga, não sei o quê? Eu falei, moça, eu recebi. Mas assim, posso fazer de bermuda? Bermuda fininha, tá? Pode. Tá. Então tá bom, vou lá no carro pegar, pode ser? Pode. Irmão, cheguei no carro, cadê a mochila? Cadê a mochila? Deixei em casa, cara. Meu Deus, eu pensei, como é que eu vou voltar lá? Mas eu pensei, bom, não tem como piorar esse negócio, meu Deus. Aí eu vou, mas eu pensei, pô, eu preciso manter a postura, né? Eu falei, não, moça, pode ser assim mesmo, não tem problema. Aí tá. Fiquei lá, meu Deus, aí se eu tiro a roupa e tal, coisa, só de cueca. Tá, beleza. Fiquei. Dela assim, vem aqui. Aí começou, vem aqui. Aí começou a botar uns pontos em mim. De bolinha de isopor, assim. Joelho, meu, lá no pé, joelho. Cheio de ponto nas costas, vira, de costa e tal, e ponto assim, meu Jesus. Ela assim, agora você vem aqui, fica parado assim. Aí, tirando foto. Assim, meu Deus, vai tirar foto. Meu Jesus amado. Aí tira a foto de frente, de lado, de costa. Meu, aí eu pensei, Jesus da glória, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Tira foto. Aí eu pensei, não tem como ficar pior esse negócio, né? Aí daqui a pouco ela vem me dar um bastão. Se eu seguro esse bastão, eu pensei, não pode. Aí eu peguei aquele bastão, dela assim, agora tu levanta ele. Aí lá tô eu assim, né? Agora agacha.
Gente, olha, eu fui violento. Não, naquele momento ali, e aquele bastão, e tu se abaixa com ele, e não sei o quê. Aí agora tu deita, e bota as pernas para cima. Ah, sério, não, e bota as pernas para cima, e não sei o quê. Eu falei, gente, eu fui completamente humilhado. Olha, a mulher fez em mim gato sapato naquele negócio lá. E foto, né? Tchá, foto. Meu Deus. Eu já saí desacorçoado. E aí tá, pensei, não pode ficar pior do que isso, meu Deus. Não tem como. Aí ela vai pro computador. E aí ela vira o notebook para mim. E eu começo a olhar aquelas fotos. Meu Deus, mano do céu, não tem noção, mano. Eu olho aquelas fotos, gente. Meu Jesus, não, aquilo não... Eu não tenho nem como explicar para vocês aquilo. Daí tu leva um choque de realidade, né? Diz assim, meu, aquele sou eu, né? E aqueles pontinhos, eles servem porque ela traça umas linhas para ver, né? E tal, e traçou as linhas. Cada foto que ela passava, eu já não conseguia nem olhar para ela. Eu não tinha mais nem... Eu olhava assim. Meu Jesus amado, eu não conseguia olhar para a cara da mulher. Eu falei, como é que eu vou cruzar com uma mulher dessa na rua um dia, gente? Eu não tenho coragem, eu atravesso a rua. Não dá. A gente criou uma intimidade que não podia ser criada. Que isso? E aí tá, Aí o que acontece? Ela traçou as linhas ali e aí ela começou a me mostrar. Ó, Rodrigo, o negócio é o seguinte. Esse teu ombro é mais caído. Esse teu pé é torto para dentro. E o teu quadril é rodado para cá. Aí eu assim, meu Deus... Eu falei assim, moça, mas tem conserto? Parecia um carro recuperado de leilão, assim. Eu pensei assim, deu perda total, porque um pé para dentro, o ombro caído, o tronco rodado, corcunda. Aí eu, meu Deus, tem que botar no gabarito, eu pensei, né? Uma coisa assim, não tem? Eu saí de lá, falei, aí depois ela queria me cobrar. Eu pensei, bom, para consertar isso tudo, né? Ela queria me cobrar uns 3.500, eu acho. Eu falei, meu Deus, cara. Não, eu abandonei. Por isso que eu tô corcunda até hoje, tá, irmão? Essa é porque eu saí de lá humilhado. Daí eu disse, não, vai ficar corcunda mesmo. Já deu perca total, vamos levar assim até onde dá, né? Ai, meu Deus. Mas o que eu queria com essa exposição? Né? Que realmente foi uma exposição, né? É mostrar que quando a gente leva esse choque de realidade, quando a gente vê quem a gente é, ou como a gente está, é realmente um choque. É realmente né? E muitas vezes nós não temos essa consciência de como nós estamos, de quem nós somos e do quanto nós precisamos melhorar. Por isso que eu lembro disso até hoje, porque ela me fez refletir o porquê que eu estava assim, né? Porque dirigia, daí o pé ficava meio assim, porque no meu trabalho eu usava uma bolsa aqui, daí isso aqui acaba forçando mais, e aí eu acabava vendo o porquê das coisas. Então é importante quando a gente tem essa exposição. Ô, Luana, essa foi a última, tá? Que ela falou assim, tu não fica fazendo muita piadinha lá, não. Eu falei, não, deixa, vai ter, não vai escapar. Mas vamos parar por aqui, tá bom. Então nós precisamos ser renovados no nosso entendimento. Nós precisamos saber quem nós somos, qual que é a nossa condição. E essa condição a gente só encontra no Senhor. Por isso que eu preciso ter relacionamento com Ele, para entender qual que é a minha condição atual. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo quem eu sou. Ser santo não é ser perfeito, porque ele nos chama a viver uma vida de santidade. Ser santo é ser separado. Separado do padrão desse mundo. Separado das coisas desse mundo. Então você já não faz mais parte. Se você quer ser santo, essa é a chamada de Deus para a tua vida. É ser separado. Essa é a chamada do Senhor. E não tem a ver com religião. Tem a ver com relacionamento. O meu relacionamento com Deus me faz entender aquilo que não serve mais para a minha vida. Então isso é relacionamento. Ele não te dá uma lista, né, como eu falei antes, de coisas, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque sabe por que ele não faz isso? Porque senão nós iríamos pegar a regra debaixo do braço. Não fiz. Meu carimbo já está. Aí tem a ver com o nosso merecimento. Não tem a ver com o nosso merecimento. Porque nós não merecemos
Tem a ver com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Foi um preço pago por nós, não tem a ver por aquilo que eu fiz. E por mais que você faça, por mais que você seja correto, por mais que você seja santo, íntegro, nós não merecemos. E é justamente por isso que Ele não nos dá essa lista pronta. Que muitas vezes, como eu falei, a religião às vezes tenta pregar isso para nós, não tem a ver com religião, gente. É relacionamento com Deus. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar dia a dia. É algo individual, é algo que tem que queimar no nosso coração. Esse desejo pela presença dEle, esse desejo pela vontade dEle. E muitas vezes as pessoas que escutam pensam assim que é só para as pessoas novas. Existe um homem chamado Nicodemos. Ele era um mestre. Ele era vamos dizer assim, um professor de teologia nos dias atuais. Ele falou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ô Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Não, mas como assim nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. E ele falou: Nicodemos, tu ensina, tu sabe tanta coisa, mas como é que isso tu não consegue compreender? Que é justamente por isso, porque vem dele. E por mais que você já vive há tanto tempo na igreja, essa palavra é para nós. Porque o velho homem constantemente bate a nossa porta. Constantemente aqueles velhos desejos, aquelas velhas vontades, aquela velha personalidade está ali batendo na nossa porta, querendo tomar lugar. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. E sabe uma coisa que eu ouvi essa semana que me chamou muita atenção? Que a gente fala: eu quero ser cheio do Espírito. O Espírito Santo que habita em mim, ele não é mais forte do que o Espírito Santo que habita em você. É o mesmo Espírito. Mas por que um é usado de uma forma e outro usado de outra? Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o quanto eu tenho dele, mas com o quanto ele tem de mim. Captou? O quanto eu cedo espaço para ele. Porque o Espírito Santo, ele não força. Ele é um cavalheiro. Ele habita a partir do momento que você deixa. Ele toma o espaço que você dá a ele. Então, quanto mais espaço você dá, mais cheio da presença dele você será. É uma decisão tua. Ele está prontinho para fazer algo novo na tua vida. Ele está prontinho para te encher e te capacitar e mostrar a você a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas na medida que você deixar. E que nessa noite o teu coração seja despertado para viver esse novo relacionamento com ele. E que nessa noite você venha se despir das velhas práticas, do velho homem, da velha natureza que já não te cabe mais, irmão. Para que você seja revestido do novo homem, da nova natureza, da nova criatura que o Senhor quer para você. Amém? Quantos querem isso aqui? Eu creio que você quer. Por isso que você está aqui hoje. E saiba que você está aqui hoje porque Ele tem um propósito na tua vida. Não pensa que é porque alguém te convidou, porque você não tinha mais nada para fazer. Ele marcou um encontro com você. Porque Ele quer fazer coisas novas. Nós estamos vivendo um ano de transformações. E Ele quer fazer uma transformação na tua vida. Ele quer fazer algo novo. E basta você deixar. E ali ele fala que para nós nos revestirmos da nova natureza, da nova criatura, a serem renovados no modo de pensar. Olha só como fala de novo no modo de pensar, né? Porque começa aqui, gente. Se aqui está bloqueado, se aqui está blindado para receber o novo de Deus, não desce para o coração. Eu preciso ter entendimento, eu preciso buscar conhecer a Ele. Isso é prática, isso é no dia a dia. O fato de eu me despir é uma decisão minha, é uma atitude minha que ninguém pode fazer por mim. Até porque se alguém faz isso é forçado e não é esse o objetivo do Senhor. Eu preciso me despir, eu preciso largar o velho e aí sim me revestir com o novo, que também é um processo. Porque tem muitas pessoas que pensam que vir para a igreja, mas eu não estou preparado.
Ah, mas daí eu tenho que deixar disso para fazer aquilo. Meu irmão, você nunca vai estar preparado. Mas a partir do momento que você tomar o primeiro passo, tomar uma decisão e começar a fazer, aí sim você vai experimentar. Porque ele vai te capacitando. As forças para você vencer o pecado não vêm da tua força de vontade natural. Vêm das forças do Espírito Santo em você. Então as tuas velhas práticas que faz tempo que você não consegue largar algumas coisas, você precisa mergulhar nele. Porque as pessoas erram, né? As pessoas estão mais preocupadas em, muitas vezes, lutar contra o pecado. E você não... Me desculpa, meu irmão, vou te dar uma notícia. Se você está preocupado em lutar contra o pecado, você não vai vencer. Porque tem a ver com a tua vontade. Mas se você está preocupado em se aproximar de Deus, aí como consequência você vence o pecado. Porque quanto mais perto de Jesus eu estou, automaticamente mais longe do pecado eu fico. Simples assim. Então busque a Ele. Busque a presença dele na sua vida. E aí, chega uma parte que é muito importante. A partir do versículo 25, Bruna. Agora a coisa vai começar a apertar um pouquinho mais, meu irmão. Me desculpa, mas tem que ser assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vamos parar aí. Primeiro ponto. Devemos abandonar a mentira. E não tem a ver, meu irmão, com mentirinha e com mentirão. Mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. E muitas vezes as pessoas, mas não, nada a ver, uma mentirinha, exemplo, preciso falar com fulano. O fulano não tá. O fulano tá aqui, ó. O fulano não tá. Fulano não tá, E muitas vezes nós fazemos isso, tá? Essas pequenas mentirinhas que a gente conta, a gente acha que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum. Meu irmão, isso não faz mais parte de você. Porque o pai da mentira é o diabo. Ou você decide quem você vai servir. No teu trabalho, meu irmão, para de mentir. Eu lido com vendas. E quem lida com vendas sabe que não é fácil. Mas a melhor coisa que tem é você fazer uma venda e sair com a tua consciência tranquila. Porque muitas vezes nós temos um pequeno problema que é o jeitinho, né? Meia verdade também é mentira, meu irmão. Porque às vezes a gente não conta mentira, mas fala meias verdades. Meia verdade é uma verdade inteira ou uma meia verdade? Então para. Porque isso não cabe mais a você. Mentira é mentira, sendo ela grande ou pequena. E quando você conta isso para o seu filho, você acostuma ele dessa forma. Falando mentiras, muitas vezes para... Quer ver uma coisa? Aí está lá no mercado, esperneando, e, fazendo aquele escândalo. Porque eu quero... Não, na volta a gente compra. Quem cresceu escutando isso? Na volta a gente compra. Meu Deus, essa volta nunca aconteceu. E não vinha a volta, eu estou até ao espírito dessa volta e ninguém comprava nada. Eu cresci com um trauma na minha infância, que meu pai prometia para mim que ia dar um computador. Todo final de ano, eu nunca ganhei um computador. E às vezes o que acontece? A gente fala para agradar, não faz por mal, mas faz sempre para dar aquela esperança, a gente começa a criar aquela esperança, e meu Deus, e muitas vezes nós temos essa referência, tá, gente? Muitas crianças levam o pai como uma referência de Deus. E quando o pai é muito mentiroso, a gente cresce com uma dificuldade de crer nas promessas de Deus. E meu pai me prometia tanta coisa, mas muitas delas ele não cumpria. E eu cresci com uma dificuldade de crer. Quando Deus falava comigo, eu vou fazer isso na tua vida. Amém, né? Vamos ver se na volta tu me dá. E olha só da importância que é isso, gente. Então, assim, ele não dá nenhuma brecha aqui para nós, infelizmente, tá?
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Simples assim. Simples assim. Nova criatura não mente, mas sim vive a verdade. Continuando, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Vamos lá. Ah, mas eu sou pavio curto. Ah, mas minha personalidade. Meu irmão, deixa Cristo domar essa fera que habita dentro de você aí. E sabe qual que é o pior? Ainda bem, aqui nós temos uma margem, tá? Quando vocês ficarem irados, então o que significa que ele sabe que a gente vai ficar. Não pequem. Então não há problema em ficar irado, porque nós somos feitos de carne e osso, de sentimentos, então volta e meia vão acontecer situações que vão nos deixar irados. Ok. Vírgula, não pequem. O problema não está em ficar irado. O problema é o que eu faço quando eu estou irado. Aí solta é gente correndo para tudo quanto é ela, que daí quando a mãe tá brava, aí é gente correndo, e nem vai lá porque o bicho está pegando, e já fala coisa que não deve, e já toma decisão que não deve, e já começa a soltar coisa para tudo quanto é lado. Né? Quando você vai corrigir o seu filho quando está irado e quando não, é diferente o nível do negócio. Então, calma, irmão, deixa eu dar uma baixada na poeira, não peca, cuida. E apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não fica deixando para depois. Porque essa ira vai se transformar numa mágoa. E essa mágoa vai crescendo e vai se transformando numa ferida, num ressentimento. E aí a coisa não vai parar ali, meu irmão. Então, assim, resolve. Pula mais um. E não deem lugar ao diabo. Quando você não resolve, você dá lugar ao diabo. Casais, quando a gente dorme, né? Um virado para cá e outro virado para lá, porque a gente não quer resolver, porque um tem uma opinião, outro tem outra, ou um falou uma coisa, outro falou outra, nós estamos dando lugar ao diabo. É ou não é? Você fica lá pensando, porque eu estou certo. Porque tu fica lá remoendo. E a mulher está lá, porque ele não me pede perdão? Porque ele não me ama? Porque ele não sei o quê? Porque deve ter alguma coisa. Porque não pode? Porque eu estou aqui e ele não quer saber de mim. E ele está lá, porque essa mulher, pelo amor de Deus, né? Como é que pode um negócio desse? E a coisa vai piorando. Eu vi uma foto que eu quase que eu botei, mas eu pensei, não, acho que vai ser meio forte. Que era o homem virado para lá, a mulher virada para lá, e um demônio no meio. Ele está lá deitadinho na cama, no meio dos dois, só lançando coisinha para cá, coisinha para lá. E aí, ou pior, né? Às vezes o homem está lá dormindo, belo e formoso, e a mulher está daquele jeito, né? Então, assim, irmão, quanto mais a gente deixa, pior é. Então não há problema em ficar irado. Mas o que eu faço com a ira? E quando eu não resolvo, eu dou a oportunidade para o diabo ficar ali, ó, lançando cada vez mais coisa. E quanto mais demora, pior é. Porque aquilo vai crescendo dentro de você. Você já olha a pessoa, já dá um ruim. No teu trabalho, na tua família. Aí a gente começa a ter o quê? Comportamentos limitadores. Ah, eu já não trato do mesmo jeito. Eu já evito a pessoa. Eu já fico de um jeito. E aquilo vai crescendo. E aquilo vai crescendo, e vai te remoendo. E o diabo vai ali só lançando coisinhas para você ficar cada vez pior. Então cuide. Não há problema em se irar, porque você é feito de carne e osso. Mas o problema é o que você faz com a ira, ou o que você faz no momento que você está irado. Isso aí é coisa da velha natureza, que já morreu, já passou. A nova criatura vai aprender a controlar aquele leão que está ali dentro. Eu preciso domar ele. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não. Tem pessoas que são mais estouradas. Mas essa nova criatura precisa ser ajustada conforme a imagem do Senhor. Próximo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver
em necessidade. Ah, mas eu não furto. Meu Deus, Deus o livre. Será? Lembra do jeitinho brasileiro? Quando eu, sabe como é que é, né? Muito imposto. Ah, sabe como é que é, né? Aquele jeitinho. Dai a César o que é de César, meu irmão. E dai a Deus o que é de Deus. Muitas vezes eu roubo a Deus nos meus dízimos, porque eu quero administrar aquilo que não é meu. Você está roubando, meu irmão, me desculpa. Se eu não dizimo, eu estou roubando aquilo que não é meu. Afinal de contas, não foi Deus que te deu trabalho? Não foi Deus que deu a capacitação para você trabalhar? Não foi Deus que te deu os dons e talentos que você tem para você poder trabalhar? Não foi Deus que te deu aquele emprego quando você conquistou? Uau, Deus, obrigado. E aí na hora de devolver aquilo que é dele, eu quero reter. Eu estou roubando, meu irmão. Eu estou furtando. É forte, né? Mas muitas vezes nós queremos dar um migué. Suborno. Às vezes a gente reclama tanto dos políticos, né, que é uma coisa mais escandalosa. A gente quer uma revolução no nosso país. A gente não se conforma com a roubalheira que existe lá. Mas eu, nas pequenas coisas, acabo roubando. Aí eu quero uma revolução lá. Mas a revolução precisa acontecer primeiro dentro de mim. Não acontece. E talvez, se eu estivesse lá, com os altos valores que existem lá correndo, será que eu não ia fazer a mesma coisa? Porque se a gente não é fiel no pouco, com certeza a gente também não vai ser fiel no muito, meu irmão. Então tem muita gente esperando revolução na sua vida, mas não é íntegro nas pequenas coisas que Deus te deu. Usa o recurso da forma errada e furta nas pequenas coisas. Isso já não cabe mais para você. Isso já não é mais para você, meu irmão. Larga dessa velha roupa. Porque às vezes a gente só joga para os outros, né? Ah, é a pessoa que furta, que rouba, a gente só bota aquele estereótipo do ladrão. Mas será que eu, nas pequenas coisas, que eu sei que não são minhas, nas vantagens que eu quero tirar, em cima das coisas, das pessoas, será que eu também não estou furtando? Será que eu vendo algo num valor mais caro do que eu deveria, porque eu quero lucrar algo que eu talvez não é correto eu lucrar? Cuidado. Não dê lugar ao diabo. Seja justo. Seja justo. Pague o preço para ser justo, mas deite a sua cabeça no travesseiro tranquilamente e agrade o coração de Deus. Seja justo. Porque o Deus que é justo, Ele habita dentro de você. E que a justiça dele esteja permeando, esteja direcionando a tua vida. Decida muitas vezes perder um negócio, mas ser abençoado por Deus. Porque aquela pequena porta que talvez você ache que se fechou por você ser correto, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai perder para Deus. Nunca! E quando você for fiel, aí sim, muitas vezes ele coloca situações para te testar, hein? E ele quer abrir uma porta grande para você. E você nas pequenas coisas falha. Como é que ele vai te dar algo maior? Como é que ele vai te dar algo melhor se nas pequenas coisas a gente não é fiel, gente? Cuidado. Pula. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A sua boca, ela precisa ser uma fonte de bênção. Cuide com o que sai da tua boca. Muitas vezes nós lançamos palavras de maldição sobre pessoas. Burro! Tu não vai dar nada. Xingamentos. Mentiras. Maldições. Conversas maliciosas. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Isso foi uma coisa que Deus falou comigo bem no começo da minha conversão. Porque era gurizão, gostava de jogar bola lá no Beco Araranguá. Era a coisa mais normal do mundo, falar palavrão e coisa.
E eu falava muito. E isso foi uma coisa que no começo da minha conversão foi muito difícil. Mas depois chegou um momento da minha vida que eu vi que aquilo já não era mais para mim. Já começou a me incomodar. No começo era, né? Aquilo começou depois a me incomodar. É isso que eu estou falando, é essa transformação que Cristo faz em nós quando Ele começa a habitar em nós. Aquilo que era natural para mim, aí ninguém precisou me falar nada, mas eu já comecei a ver, cara, eu soltava e aquilo já me doía de novo. Por quê? Espírito Santo. Meu irmão, se tem alguma coisa que já está te incomodando, e se eu estou falando aqui, algumas coisas estão te incomodando, sabe quem está fazendo isso? Não sou eu, não. Estou falando aqui, se serviu, serviu, se não serviu, está tudo certo. Mas se você tem uma pulguinha atrás da orelha, é porque ele está falando com você. Porque tem algumas mudas de roupa velha que precisam ser trocadas. E cuide com o que você fala. Cuide com as suas conversas. Cuide com as coisas que você declara, porque a sua palavra tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Ai, porque eu preciso tratar a minha diabetes, a minha pressão alta. Ai, meu Deus, já tomasse posse dela, já é tua, faz tão parte de você, que, ai, o meu colesterol. Ai, meu irmão, ele até pode estar em você, mas ele não é teu, não aceita. Você pode talvez lutar a vida inteira contra, mas nunca aceita isso na tua vida. Ai, tem até um apego, parece a minha diabetes. Preciso tomar o remédio da minha pressão alta. Meu irmão, não aceita isso na tua vida. Não aceita. Luta contra. Ai, mas eu posso ser que eu não seja... Se não for curado, tudo bem. Trata. Mas não fica declarando que é teu, que daí mesmo que não vai ser. Usa a tua boca para abençoar. Usa a tua boca para resistir ao inimigo. Usa a tua boca para declarar palavras de vitória no teu trabalho, não só reclamar. Só reclama. Aí quer que Deus faz o quê? Meu Deus, que ingratidão é essa? Que sai dessa boca só palavra ruim. Usa essa boca para abençoar. Pode ser que esteja tudo ruim, mas abençoa. Que a tua palavra possa mudar o ambiente que você está. Está lá tudo negativo, todo mundo reclamando, e todo mundo, meu Deus, por esse trabalho, ai, que meu chefe, todo mundo falando mal. Que bom que a gente tem um trabalho, né? Olha, que bênção, né? Puxa, ainda bem que chega dia 10, o dinheiro entra na conta certinho, né? Aí tu já começa a dar uma quebrada. Pois é, né? Que a gente tem a tendência a entrar no senso comum, e para ser aceito, eu vou ter sido obrigado a reclamar também, né? Tá todo mundo falando mal. Então, é verdade, né? Pois é verdade. Tá ruim, né? Tá ruim. O chefe é isso, o chefe é aquilo. E aí você entra usa a tua boca para ser mais um no meio? Não, irmão, não aceita isso não. Seja diferente. Vamos lá. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso aqui, meu irmão, quando você começa a conhecer, quando você entende o poder que existe dentro de você, o Espírito Santo de Deus é algo de mais precioso que você pode ter. E aqui, como é que porque às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é um espírito, uma alma penada, sei lá o quê. Meu irmão, o Espírito Santo é um ser pessoal, que você se relaciona. Ou será que uma alma penada vai se entristecer? Ele habita dentro de você. E será que ele está feliz com as coisas que você faz quando ninguém vê? Será que ele está feliz quando você está sozinho e ninguém está vendo? Será que ele está feliz com o que você faz no seu trabalho? Será que ele está feliz com as palavras que você lança? Será que ele está feliz com a maneira com a qual você se comporta no seu relacionamento? Se você perder isso aqui, meu irmão, não sobra mais nada. Eu gosto muito da história de Sansão. Muitos conhecem, né? E quando Sansão teve os seus cabelos cortados, ele nem percebeu que o Espírito Santo havia saído dele. E a pior coisa do mundo, meu irmão, é você perder a presença do Espírito Santo
e nem perceber. É a pior coisa que existe. Porque a essência de Deus é aquilo que Jesus deixou de mais precioso para nós, que é a própria presença dele habitando dentro de mim. Se eu perder isso, não me sobra mais nada. E se você não experimentou dessa presença, se você deixar, a partir de hoje, essa presença vai estar dentro de você e vai transformar a tua vida. E se você não tem saudade dessa presença, porque você já experimentou muitas vezes muitas coisas, você já teve muitas experiências com ele, mas hoje você não tem, e isso para você não faz falta, meu irmão, volta. Volta. Porque ele quer tomar de novo o controle, ele quer fazer coisas novas na tua vida. Aquilo que você já experimentou dele não foi algo que passou e não acontece mais, não. Tem mais. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos dar lugar, nós precisamos nos despir de nós mesmos para abrir espaço para ele mesmo. Talvez ele não tenha mais muito lugar. Porque não tem como eu encher isso aqui se já está cheio. Eu primeiro preciso esvaziar para depois poder encher. Então que nessa noite você possa se esvaziar de você para ser cheio da presença dele. E aí você vai ver o negócio acontecer. Aí você vai ver a coisa mover. Se você até hoje está no controle, decida perder o controle das coisas. Porque se não está dando certo, com você controlando tudo, talvez é porque você precisa abrir mão mesmo do controle das coisas e deixar com que ele assuma o controle. Deixa ele assumir o controle da tua vida e você vai experimentar. Pode ter certeza. Certeza. Então, não entristeça a presença do Espírito Santo. Não entristeça. Pula. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Pode pular que eu não vou nem entrar nesses detalhes, vocês já estão lendo aqui, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão. É algo tão difícil, mas algo tão necessário. Nós somos perdoados. E a gente gosta de receber o perdão. Mas muitas vezes temos dificuldades em perdoar. Imagina se Deus te tratasse da mesma maneira que você trata. Imagina se, quando você confessasse para Deus os teus pecados, Ele fosse como você. Olha, cara, eu até te perdoo, mas não vai ser a mesma coisa. Eu até te perdoo, mas é tu lá e eu aqui. Isso é perdão? Eu estou condicionando como se eu fosse merecedor de dizer assim, não, a partir de agora, depois que tu fez isso, não. Perdão significa dar a perda. Ah, mas não merece, mas fez isso, mas fez aquilo. Eu decido perder. Sabe por quê? Porque isso vai fazer mais bem para mim do que para a pessoa que recebeu o perdão, gente. Isso é cura para você. Se a pessoa merece ou não merece, seja liberto daquilo que te traz amargura, daquilo que te traz ressentimento, daquilo que te limita. Seja livre desse sentimento. É por você, não é pelo outro. Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa, é como se eu estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra. Eu estou me prejudicando. Às vezes a pessoa está lá, está nem aí, ou às vezes nem sabe o que fez para ti, e tu está lá, se remoendo todo. E aquilo se torna uma amargura, se torna um ressentimento, e muitas vezes até uma doença. Porque a doença da alma, ela pode se manifestar no teu corpo físico. E muitas vezes você está doente na sua alma, e está doente fisicamente por falta de perdão. Porque você não quer abrir mão da sua razão. Você não quer abrir mão do seu modo de pensar, porque eu estou certo. E daí? E você vai morrer levando a tua razão contigo. E aquele ressentimento também. Eu quero compartilhar um vídeo. Prepara lá, Bruna.
que mexeu muito comigo também, e que tem a ver com essa questão desse condicionamento que a gente dá ao perdão. Vamos lá. Então, falando do brasileiro aqui, todos sabem disso. E esse psicopata de River, ele matou mais de 40 mulheres. E quando ele estava ali, ele prendeu o sujeito, e você sabe que na América tem essa questão de levar a vítima para o popular e as pessoas podem enfrentar. Então, tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno, eu até cuspindo aqui, eu odeio você, se eu tivesse picado você, te olho, você é um monstro. Aí eu falo assim, ela era minha filha, você acabou. E olha, cada um, ele olhando assim com um olhar o frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém, sabe, a ironia, que ele estava dançando. Aí chegou um senhor, com a barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, me bateu na voz. Eu sou cristão. O senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, para eu te perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sim, perdoado. Naquele momento, todos os prognósticos que dão do sociopata, ele chorou. Agora, eu termino essa resposta dizendo assim: Rodrigo tem condição de fazer como aquele pai, não aquele pai não tem, mas eu consigo convidar as pessoas a experimentarem. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Forte, né? A graça de Deus. Aquele homem não merecia. Ele era um assassino. A filha daquele senhor não vai voltar. Mas ele foi liberto de algo que prendia a vida dele. Ele precisava liberar esse perdão, mesmo que aquele cara não merecesse. Porque através daquela liberação de perdão, ele foi curado. Ele foi livre. Então, que nessa noite você seja livre de tudo aquilo que te prende ao velho homem, à sua velha natureza. Que nessa noite você venha receber o novo de Deus. E aqueles que querem receber algo novo da parte de Deus, que quer despir dessa velha natureza, que entendeu que precisa se revestir do novo homem, eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar.